Inicialmente, eu gostaria de colocar a conclusão que for apresentada pelo Banco Mundial em um relatório que for apresentado à sociedade agora em novembro, que diz: os governos gastam mais do que podem, seus gastos são ineficientes, pois não cumprem plenamente seus objetivos e, em muitos casos, de forma injusta, beneficiando os ricos em detrimento do pobre. Então, foi uma conclusão que, apesar de pública e notória de nós vermos, está posta pelo Banco Mundial no relatório que forá apresentado com a análise da infraestrutura, a disponibilização da infraestrutura no Brasil. E aí ele faz uma série de apontamentos que comprovam e ratificam isso que fora posto, como a forma tradicional que tem sido contratada através da Lei 866, conhecida 866, ou a forma tradicional de contratação e de licitação pública, tem mostrado-se ineficiente. E se houvesse um reajustamento e ela fosse feita de maneira adequada, nós teríamos uma economia inicial de, no mínimo, 8% do que é gasto com o PIB hoje em infraestrutura. Ou seja, nós teríamos mais do que o triplo que é gasto hoje, atualmente, em infraestrutura. Fora posto também que, nesse mesmo relatório, nós podemos ver que o Brasil gasta hoje em torno de 2,5% do seu PIB com a disponibilização de ativo e prestação de serviços públicos. E para que nós saiamos dessa zona de estagnação e tenhamos uma alavancagem em infraestrutura, seria necessário que tivéssemos um investimento de, no mínimo, 5%. Então, como fazê-lo no momento de estagnação econômica que vivemos? Como fazê-lo com a escassez de recursos que tem sido evidenciada? E aí, uma das maneiras, nós apresentamos justamente como alternativa é a PPP. Mas antes de nós adentrarmos no tema, é importante, eu acho que a proposição inicial desse evento é nós começarmos a desmistificar isso. O que de fato vem a ser privatização e parceria público-privada. Como fazê-lo acontecer? É um instrumento viável a PPP? Como fazê-lo acontecer? Em que se difere desta privatização que nós conhecemos? Inicialmente, a desestatização é o ato deliberado do Estado em se abster de negócios predominantemente de cunho econômico, pela própria expertise do privado nessa área. Então, essa é a proposição ou a intenção. O grande bloco chamado desestatização, no qual estão inseridos a privatização e a parceria público-privada. Como o André bem já colocou, a privatização é quando nós temos a transferência definitiva de um ativo ou de uma atividade que antes era pública e ela passa a ser, então, totalmente do privado. Na parceria público-privada, estrito senso, daquilo que a lei propõe para essa nova maneira de aquisição, essa nova estratégia de aquisição de infraestrutura e de melhoria de serviços, ela é uma modelagem de forma diversa, uma vez que o domínio, a dominialidade permanecerá sempre pública. O ativo, ele pode ser operado, pode ser mantido pelo privado, mas precisamos ter essa distinção clara. Não é uma privatização, porque a estrutura, o serviço, o ativo, o bem, será sempre público e regulado pelo público. Pode passar. E, dependendo do projeto a ser abordado, nós temos essa escala, esse escalonamento de como pode ser feita essa aquisição. Na base, nós temos os projetos com investimento público, que pode ser feito na sua concepção tradicional, pela 866, ou também com a 11079, que é a legislação que regula especificamente as parcerias público-privadas, e no topo temos o outro oposto, os projetos que são autossustentáveis, que não precisaria de nenhum aporte do público, como nós vemos nas concessões comuns. Podemos observar no setor de telecomunicações, enfim, nós vemos a Vale, a mineração, e no meio termo nós temos os arranjos alternativos, no qual está inserida a parceria público-privada. André colocou vários exemplos desse meio termo aqui, que são arranjos do público com o privado. Não estritamente no termo da lei, a parceria público-privada, que nós adentraremos em seguida, mas toda essa conjuntura que precisa ser desmistificada e entender que nós podemos trabalhar em parceria, em consonância com o privado, para nós termos eficientização dos serviços públicos. Pode passar.
E eu reitero o ponto inicial da nossa apresentação, que é a privatização, que a PPP não é uma privatização. E aí nós vemos conceitos distintos. Aqui nós temos a estação de tratamento de Ribeirão, que atua através de uma parceria público-privada, vai ser abordado em seguida, e nós temos a Vale como contraposição, apresentando um modelo de privatização. Então, eu acho que se nós conseguirmos sair desta manhã com esse conceito, que nós podemos fazer arranjos em que haverá o engajamento do privado na sua expertise, naquilo que ele tem de melhor para fornecer, sem comprometer a estrutura que é de titularidade e dominialidade pública, nós já teremos um grande ganho para a sociedade. Nós temos uma legislação que regula isso de mais de 10 anos. Nós vemos, em âmbito internacional, a PPP sendo utilizada desde os anos 80. Final dos anos 80, início dos anos 90, iniciou no Reino Unido, e hoje mais de 72 países já utilizam desse instrumento na aquisição de infraestrutura e na disponibilização dos serviços públicos. E hoje nós estamos tentando propiciar esse ambiente e demonstrar que ele é possível, que ele é plausível, é um instrumento para os gestores públicos, quando ele é bem modelado e quando nós trabalhamos de maneira conjunta para lograr êxito. A definição legal, nós falamos muito do termo PPP, e a sua conceituação ou definição legal está expressa na Lei 11.079 de 2004, que diz que é uma relação contratual de longo prazo entre um ente público e um agente privado, onde há a disposição de risco, ou seja, onde há o compartilhamento de risco e onde esse privado será sempre remunerado mediante o seu desempenho. Então, esse é o X da questão, que, se bem modelado, pode trazer bons resultados para o público, porque ele, o privado, só será remunerado quando houver a análise dos seus resultados, ou seja, uma contratação de resultados, e somente quando eles são alcançados é que há essa remuneração. Não é simplesmente construir uma estrada, uma rodovia, que com 3, 6 meses vai estar dando problema e nós vamos estar tendo que refazer o que foi feito. Mas uma vez que o privado constrói, que ele irá manter por um lapso temporal, que nós veremos a seguir, ele tem interesse em fazê-lo usando a melhor técnica, a melhor estrutura, para que possa garantir o seu menor custo de manutenção e o maior vínculo, ou a melhor fidelização do vínculo com o público. E aí, há vantagens, esse modelo, esse instrumento chamado PPP, existe vantagem nele, é somente para o público, é para o privado? Como é que se compõe isso, Alana? Então, nós temos, se ele bem elaborado, se ele bem modelado, nós temos vantagem para ambos os setores. Não há uma parceria, e sim uma relação parasitária se não houver benefícios mútuos. E quais seriam, então, os benefícios para o público? Você consegue ter um ganho de escala nesse serviço, você tem uma diminuição do custo operacional para a máquina pública mesmo, uma vez que você vai estar fiscalizando e acompanhando um único contrato que vai dispor e que vai acompanhar aquele serviço, diminuindo a operacionalização e o custo com inúmeros editais, licitações, auxilia e facilita os próprios órgãos de controle, apesar da sua complexidade, por você precisar projetar para um longo período, mas também facilita os órgãos de controle externo nesse sentido, como também nós temos um ganho em eficientização, o público tem na disponibilidade desse serviço ou desse ativo. Lembrando sempre que a PPP, ela vai envolver um serviço público. Ela pode ser acompanhada de uma obra, de uma infraestrutura ou não, mas o cerne da PPP será sempre a disponibilização de maneira eficiente de um serviço público. E ao privado, Alana, vale a pena, nós temos muitos empresários aqui nesta manhã, vale a pena o empresário investir numa PPP? Quais seriam essas vantagens? Ele pode ter vantagem, volto sempre, é um termozinho que se torna até clichê, a modelagem, mas de fato ele precisa ser incutido nas nossas consciências de que quando nós utilizamos de maneira adequada, quando nós modelamos o tripé para a eficientização de uma PP, que é a modelagem jurídica, econômico-financeira e operacional, não tem como nós não alcançarmos os resultados obtidos, mas sempre vai depender da modelagem correta dessas 3 estruturas.
E ao privado ele tem essa relação, então, de longo prazo com o ente público, ele ganha na eficientização, e aí a sociedade ganha, de maneira geral, nessa eficientização, porque ele vai buscar maneira de reduzir o seu custo de manutenção, trazendo inovação tecnológica, trazendo novos artifícios que trarão benefícios à coletividade, e ele só se envolve, porque há um sistema de garantias que é posto, que assegura, e sempre que nós vamos debater o tema, nos colocam, mas e se o gestor sair no próximo mandato, como é que eu vou garantir a continuidade dessa PPP? Ou o privado pergunta, como é que eu vou garantir que ele vai pagar e eu não vou ser responsabilizado? O artigo 8 da Lei 11.779, ele estipula como é montado esse sistema de garantias, que pode ser feito, como é posto no âmbito federal, através de um fundo garantidor, mas não necessariamente é obrigatório a instituição de um fundo garantidor, porque o poder público pode instituir a vinculação de receitas, como, por exemplo, a da CIP ou COSIP, a depender do município, a vinculação dessa receita para o uso específico dessa PPP. Como nós podemos também dar garantia de bens públicos, bens dominicais, enfim. Tem uma série de estruturas que permitem montar essa estrutura de garantia, você usando os fundos existentes ou criando um novo, que assegure ao privado que esse contrato será mantido e será execuível, será executado, independente do ator político que esteja vindo nos anos vindouros. E aí eu acho que eu já passei reforçando apenas a diferença da concessão comum e das concessões de PPP. Na verdade, a parceria público-privada, como posto na lei, é uma concessão. Ela só se difere porque ela será uma concessão administrativa ou patrocinada. A concessão administrativa será sempre aquela em que todo o aporte, toda a contraprestação será pública. São para os serviços de fins sociais, como, por exemplo, a construção de um presídio, de um prédio público, educação, saúde, onde não há uma cobrança tarifária. Então, essa é uma concessão administrativa. Por outro lado, a concessão patrocinada é aquela em que parte do pagamento vem de uma tarifa imposta, que é cobrada do usuário, e o residual e o demais é cobrado, então, do público. Lembrando sempre que, para que seja constituído a PPP, tem que ter essa contraprestação pecuniária mesmo do público ao privado. Então, é basicamente nisso que se difere. A questão de tempo também, na concessão comum você tem essa liberalidade. Nas concessões de PPP, nós temos estipulado na lei um prazo entre 5 e 35 anos para que ela possa ser executada. A questão da responsabilização na concessão comum, todo o risco passa a ser direto da concessionária. Na concessões de PPP, seja ela administrativa ou patrocinada, há um compartilhamento de risco e esse será alocado por quem melhor pode geri-lo. Por exemplo, o risco operacional ou construtivo você deve delegar ao privado, porque ele terá expertise e terá como, tendo uma problemática, solucionada de maneira mais efetiva. Mas o risco político, ele deve incumbir ao público essas alterações macro, porque ele terá maior capacidade ou maior ingerência e facilidade de resolver. Então, essa composição ou esse compartilhamento de risco é um outro instrumento que faz da PPP um instrumento exitoso. E aqui está somente a título exemplificativo. Eu acho que todos, quando fizeram a sua inscrição e quando chegaram na acolhida, receberam um material e dentro dele tem uma apostilazinha com a base disso, para quem quiser trabalhar e conhecer melhor a PPP, como é, qual a legislação pertinente. Então, aqui está somente para listar o que é que regula de fato, como de fato nós temos a PPP estrito sensu, ou a parceria público-privada nesse sentido. E aí eu coloquei abaixo, propositalmente, essa lei e o decreto, porque é um instrumento que bem novo, bem recente, ele foi publicado agora dia 4 de dezembro, que trouxe mudanças significativas no contexto das PPPs e no uso delas para os municípios, de pequeno porte principalmente. Ela assegurou, por exemplo, a instituição de um fundo, onde haverá recursos, inicialmente foram dispostos 180 milhões, para que pudesse ser mantido os estudos de viabilidade técnica de uma PPP. Como nós vamos fazer um contrato de longo prazo, é necessário que ele
seja bem modelado, seja bem estudado, e para isso hoje a legislação dispõe de um fundo onde, através de cotas, o poder público pode montar, pode elaborar esse estudo, não necessariamente vindo de um privado, mas para que ele tenha seguridade, para que ele tenha subsídio, para formalizar então essa parceria público-privada. E outra inovação trazida por esta legislação, que está disposta abaixo, é o limite mínimo de contratação de PPP. Até dia 3 de dezembro do nosso ano, para que se firmasse uma parceria público-privada, ele teria que ser contratado um valor mínimo de 20 milhões. Então, para municípios de pequeno porte, muitas vezes tornava-se inviável. Mas quando você vê a inovação que reduziu pela metade, que trouxe para 10 milhões a questão do valor mínimo de contratação de uma PPP, se você diluir isso no prazo de 20 ou 30 anos, já torna um instrumento viável e possível de ser utilizado pelos municípios de menor porte. E aí, como fazer as PPPs? É um instrumento bacana, como é que a gente pode, de fato, fazê-lo funcionar? E aí eu vou listar à frente as duas modalidades ou as duas maneiras de iniciar um processo de PPP, seja esse o PMI ou o MIP, mas antes eu gostaria de deixar aqui, frisar esses limites e essas vedações, esses três aspectos para serem observados quando da contratação de uma PPP. Primeiro, o valor, que eu acabei de colocar, que era até o dia 4 de 20 milhões e hoje é o valor mínimo de 10 milhões. O prazo previsto, que numa concessão comum você pode dispor de uma flexibilidade maior, e no caso de uma PPP, nós teremos sempre o prazo entre 5 e 35 anos, já considerando as possíveis prorrogações. E o objeto envolvido na celebração, existem alguns instrumentos que são vedados, como, por exemplo, somente a obra pública em si. Se não envolver o serviço público, ela não pode ser contratada mediante uma PPP. Então, a obra, o equipamento público ou a aquisição de mão de obra são os três itens vedados para a aquisição através de uma parceria público-privada. E aí, como fazer? Eu volto àquela perguntinha que nós tínhamos posto. Como fazer as PPPs? Nós podemos dar origem através de duas maneiras. Eu sei que é um assunto bem teórico e termina sendo um pouco exaustivo, mas é de fundamental importância para que a gente possa, então, questionar quais as necessidades locais, quais as necessidades hoje dos municípios e que instrumento eu tenho como saná-lo. Então, a gente precisa, de fato, ter esse embasamento que é chato, que é exaustivo, mas necessário. Então, o PMI é o procedimento de manifestação de interesse. É quando o público ele lança um edital de chamamento para que aqueles que têm interesse apresentem um estudo para uma área específica de interesse daquele município. Aí é importante, volto à questão, que os municípios editem leis e estabeleçam as áreas de interesse ou de possíveis interesses de uma PPP. Não obrigatoriamente haverá transferência, como é posta desse ativo, para o privado, ou necessariamente tem que se fazer uma PPP. Mas o município que queira usar esse instrumento precisa elaborar uma lei dizendo, olha, o município de Areia, o município de Esperança, o município de Campina Grande tem interesse nessas áreas específicas e a gente pode receber manifestações de interesse ou lançarmos os chamamentos públicos nessa área. E o MIP, de maneira diversa, o nome já diz, é bem claro, a manifestação de interesse privado é quando o privado ele capta uma oportunidade em uma determinada área ou deficiência do município e ele mesmo já apresenta, faz essa solicitação ao público para que ele apresente esses estudos e possa posteriormente encaminhar num processo licitatório, numa concorrência pública, porque independente de ser originário pelo público ou pelo privado, precisa haver a isonomia, precisa haver a oportunidade para que todos os atores que tenham interesse nessa área possam ter acesso a esse assunto e possam participarem desse processo licitatório. Então, é basicamente essas duas modalidades que a gente está apenas listando, topificando para que facilite depois o aprofundamento ou as temáticas, as abordagens sobre as PPPs. Pode passar.
E aqui eu montei esse gráfico intencionalmente, assim, bem extenso, bem prolixo, para a gente ver que PPP é um instrumento viável, é um instrumento que tem sido amplamente utilizado já no Sul, no Sudeste. Nós não estamos reinventando a roda, não é algo que está querendo ser imposto na Paraíba, mas nós vemos aqui já a sua utilização aqui no Nordeste. O estado de Piauí, por exemplo, recebeu um prêmio internacional, agora no mês de outubro, novembro, quanto à sua PPP de fibra óptica. Nós temos, como o próprio secretário André já colocou, a PPP na área de saúde, o Hospital do Subúrbio, que já foi reconhecidamente o melhor hospital 100% público, operado pelo SUS, mas mantido pelo privado, já foram reconhecidos como a melhor infraestrutura pelo IFC, pela Instituição de Corporação Financeira Internacional, no ano de 2015. Então, nós estamos querendo colocar o quê? Nós temos um novo instrumento, uma nova via de desenvolvimento, que é plausível de ser utilizada pelos municípios. Desde que ela, bem elaborada, ela consegue alcançar os seus resultados. Mas, para isso, nós temos um percurso a percorrer. Não é algo que a gente vai conseguir do dia para a noite montar uma PPP e no dia seguinte elaborar ou assinar um contrato. Porque como nós estamos tendo uma contratação de longo prazo, ela precisa de uma elaboração, ela precisa de estudos que garantam a sua efetividade. E para isso, desde a intenção do público-privado, a estruturação, a consulta, a publicação de edital, a própria licitação, leva-se, em média, no mínimo de 12 a 16 meses, no mínimo, para que se construa adequadamente uma PPP. Ou seja, não é que hoje a gente esteja debatendo e dizendo nós vamos, como se coloca na sociedade, privatizar ou estaremos colocando uma nova solução para o público. Nós estamos dizendo, nós precisamos criar essa ambiência, esse local de debates, para que a gente possa estudar a efetividade desse instrumento. E aí nós abrimos a consulta ao mercado. Vale a pena, nessa área que eu tenho interesse, se o mercado tem interesse em investir, eu tenho condições de trazer essa solução ou de construir essa solução junto com o privado para a minha cidade. Então, é esse momento que nós propusemos através desse workshop, para que a gente estivesse trocando experiências, o público, o privado, os gestores públicos, para que a gente possa criar núcleos de pensamento, de pensadores, para criar o arranjo local e verificar e viabilizarmos a efetividade desse instrumento. Pode passar. Eu vou passar mais rápido, porque eu já estou vendo aqui minha plaquinha que o tempo está esgotando. Mas aqui são dados oficiais, por exemplo, de projetos de concessão e de PPP que já foram lançados. Aqui nós vemos esses números, embora quando for fazer a somatória você vai ver que vai dar diferente do que está posto acima. Mas essa nomenclatura acima está colocada apenas aqueles que foram originários de procedimento de manifestação de interesse, ou seja, de publicação ou de chamamento pelo público. Embora tenhamos 32, 15, 2 somando mais, por exemplo, no ano de 2013. O que é que nós observamos, algo que é importante nós frisarmos nesse gráfico? Que o município, aquilo que André colocou, que o município é onde as coisas de fato acontecem. E quando foi viabilizado esse novo instrumento, ele passou a ser acolhido e utilizado pelas municipalidades para soluções de problemas locais. Por isso, o número é elevado, tanto de PMI como MIP nos municípios, porque é para suprir a necessidade local, que nós tanto já falamos. Pode passar. E quando vemos isso, pode até dizer, Alana, é muito pouco. De fato, para o nosso país, é um instrumento relativamente novo, mas nós temos hoje já 99 contratos de PPPs assinados. Isso aqui até foi no início de 2016, salvo engano, Poliana, pelo radar do PPP, nós temos hoje já 103 ou 113 contratos. Não é isso, doutora Ana Luísa, firmado? Então, nós temos esses contratos já assinados, ou seja, que percorreram já aquele período de 12 ou 16 meses para a estruturação e que hoje funcionam através de PPP, nas mais diversas áreas. Pode passar. Contratos esses nas mais diversas áreas, como veremos adiante. Aqui, só para exemplificar o que nós estamos pondo desde o início, que a necessidade é local, então que a solução precisa ser dada de maneira local. A maioria dos contratos firmados
maciçamente são contratos municipais. Pode passar. E aqui nós vemos que a PPP é uma solução que tem sido utilizada nos mais diversos setores. Não é apenas em área específica ou pontual. Apenas a vedação para aquelas áreas que são de titularidade exclusiva do Estado, como a jurisdição, como o poder de polícia. Nesses casos, de fato, é vedado a PPP. No demais, ele está aberto para solucionar a demanda em qualquer área que exista, seja na área de resíduos sólidos, em detrimento da obrigatoriedade do encerramento dos lixões. Os prefeitos sabem bem o que é isso, o Ministério Público e o Tribunal têm cobrado, seja na área de saneamento, de saúde, trem urbano, estádios, atendimento ao cidadão, IP, a iluminação pública, prisional, rodovia, enfim. Nós vemos uma série de áreas de atuação em que já há contratos firmados através de parceria público-privada. Pode passar. Já disseram que meu tempo está esgotado, mas eu vou tentar aqui ser bem rápido. Então, quais as principais tendências de um PPP? Em âmbito estadual, até mesmo pela imposição legal e pela cobrança que tem sido posta no âmbito estadual, nós precisamos de soluções em saneamento básico. Nós teremos esse ambiente de debates maior. E todos sabem das necessidades e das deficiências em saneamento, transporte e logística, infraestrutura social, como nós colocamos saúde, educação, parques, e projetos imobiliários, como centro de atendimento ao cidadão, enfim. Essas são em âmbito estadual. Em âmbito municipal, qual a escalazinha de ascendência que tem sido posta no país? Primeiro, a iluminação pública, até mesmo pela resolução da ANEEL, que estabeleceu a obrigatoriedade dos municípios arcarem com a manutenção de iluminação pública. Então, tem sido um instrumento viável para que os municípios possam viabilizar e cumprir a lei nesse sentido. Saneamento básico, resíduos sólidos e prédios. Lembrando que nem sempre o município sozinho, de pequeno porte, vai conseguir dar a solução, mas se ele, através de associações, através de consórcios, se juntarem para trazer soluções regionais, nós teremos bons arranjos produtivos e soluções regionais. Ali dentro dos desafios e oportunidades que eu passei, eu acho que o desafio maior é a questão da deficiência de infraestrutura que foi posto pelo relatório do Banco Mundial. Nós teríamos que, no mínimo, dobrar o investimento em infraestrutura para alavancar a economia e sair dessa estagnação posta. E nós temos esse leque de oportunidades. Diante desse cenário, diante da escassez de recursos, nós podemos fazê-lo e fazer funcionar as PPPs. Como temos visto aqui, coloquei apenas a título exemplificativo para corroborar com o gráfico que apresenta as áreas de atuação, mostrando cases, por exemplo, o metrô da linha amarela, a linha 4 de São Paulo, que foi feita através de uma PPP. Segundo os estudos e as pesquisas que foram feitas agora no ano de 2016, ele chega a ter 94% de aprovação dos usuários, com mais de 500 mil usuários dia nessa projeção, tem um índice de satisfação nesse porte. Também infraestrutura maior, como o Porto Maravilha do Rio de Janeiro. Pode ir passando. Na área de manejo de resíduos sólidos, nós temos aqui posto de São Luís do Maranhão, que também é uma PPP estabelecida. Aqui eu coloquei intencionalmente esgotamento sanitário da região metropolitana de Recife, que inclui também o município de Goiânia, para mostrar que é possível esse arranjo local, que envolva mais de um município. Nesse caso específico, nós temos uma modelagem para 14 municípios. Então, 14 municípios se juntaram para dar a solução em esgotamento sanitário. Iluminação pública, aqui nós colocamos em uma cidade menor para que se vislumbre que aqui uma cidade, salvo engano, com 18 mil habitantes, consegue fazer a iluminação através de uma PPP. O Hospital do Subúrbio da Bahia, como posto referência internacional, e a unidade de ensino da Rede Municipal de Educação Básica em Belo Horizonte. Também é uma PPP onde houve a padronização, não só da estrutura física em si, todas as escolas da rede básica são nesse padrãozinho, nessas coresinhas, mas na disponibilização do serviço, independente do meu filho morar no bairro A, no bairro B ou no bairro C. Se ele estuda, se ele integra a rede, ele tem que ter os mesmos índices de eficientização, de disponibilização, de infraestrutura, de professores e de acesso ao sistema como um todo. Então, acho que era basicamente isso, era para trazer um pouco esses conceitos, que sei que é delicado, mas precisamos começar a conhecer. O maior preconceito
é quando nós desconhecemos e já o concebemos anteriormente. Então, nós só saberemos se ele é exitoso, se ele pode ser utilizado, se ele tem aplicabilidade local quando nós o conhecermos. Então, essa foi uma oportunidade para nós conhecermos os conceitos e teremos em seguida, na sequência, casos práticos, debates, para que no final do dia a gente possa formar esse juízo de valor. É um instrumento viável para o meu estado, é um instrumento viável para o meu município, e nós construímos juntos, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, a doutora Adriana, a doutora Sheila, criarmos esse ambiente para regularmos de maneira que os resultados almejados sejam de fato resultados obtidos. Muito obrigada.